Ok. Tá tudo bem aí? Tá ouvindo bem aí? Então, boa noite aí, a paz do Senhor para todos aí. Aos pouquinhos a gente vai ajustando, né? E vai acertando as coisas. Eu quero aproveitar a introdução dessa aula para conversar um pouco, né, sobre questões teológicas, né? No sábado nós falamos um pouquinho sobre algumas questões técnicas, né? Como eu falei sobre revelação. Existem alguns princípios, né, de interpretação da chamada hermenêutica, né, e que são assim muito fáceis de guardar, sabe? E que eu quero logo nesses primeiros momentos, né, já compartilhar com vocês que existe um princípio na palavra de Deus, sabe? Que as coisas mais simples são as mais importantes. As coisas mais relevantes são aquelas mais fáceis de compreender. Coisas muito difíceis, né? Que as pessoas ficam nos gabinetes discutindo, debatendo, né? E, às vezes são discussões que levam anos, né? Infindáveis, nunca terminam, né? Essas discussões normalmente são estéreis, né? Elas são, às vezes, até desnecessárias e, normalmente, elas só fazem dividir. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Existe uma passagem lá em Efésios, né, que diz que nós fomos predestinados para sermos santos. Estou resumindo aqui. A predestinação ela tem uma finalidade, né? É sermos santos. É interessante como que a discussão sobre predestinação ela não só ocupa grande parte do nosso tempo, do tempo dos púlpitos e dos seminários também, né? Como até nos divide, até nos separa, né? Então, hoje somos, em muitas igrejas, separados, né? Aqueles que acreditam como Calvino na predestinação, outros como Armínio, né? Cada um tem uma ideia diferente. É muito comum você ver no YouTube, né? Aqueles podcasts de debates teológicos, né? É muito comum ver esse assunto sobre predestinação, se Deus predestinou uns para o céu, outros para o inferno, se não predestinou, como é que é isso, né? Na verdade, né, aquela passagem lá de Efésios, né, a coisa mais importante daquela passagem não é a predestinação, é a santificação. Podemos ter muita dificuldade de entender predestinação e, por isso, tem séculos que estamos divididos, né? E por isso que existem correntes teológicas diferentes, denominações, né, que se separaram, né? Igrejas que se separaram, né, por causa da questão da predestinação. Mas se o foco fosse naquilo que é mais importante e mais simples de entender, que é a santificação, talvez estivéssemos todos juntos, né? Talvez não tivéssemos tanta divisão, tanto problema, tanta polêmica, né? Então, na verdade, o que importa ali é a santificação. E a santificação é a coisa mais simples, é a coisa mais fácil de entender, né? Então, muita gente não vai entender, vamos morrer sem entender, né, sem ter uma palavra final, definitiva, né, sobre predestinação. Mas é muito mais fácil entender sobre santificação. E isso é o mais importante. E assim, são outras passagens, né? Todas as vezes que você se deparar, se tropeçar com uma passagem, um contexto, né, e que ali tenha algo muito difícil, né, não é que aquilo não seja importante, mas é que tem coisas que são mais importantes. Tem coisas que são mais importantes. Lá em Mateus, quando o Senhor fala com os fariseus, né, ele fala, tem coisas que são maiores, tem coisas que são mais importantes, tem coisas que vêm primeiro, né? Quando o Senhor fala, olha, primeiro lava o interior, ele não está falando que é para ficar sujo, que não precisa tomar banho, que não precisa lavar a mão, né? Não é isso, né? Ele está dizendo, primeiro é o interior.
Ou seja, as coisas que têm que vir em primeiro lugar são aquelas profundas, são as interiores, né? Essas são as mais relevantes. E depois, as outras coisas, elas são secundárias. Não é que elas não têm importância. Ali não está falando que elas não têm importância, mas que elas são secundárias. Elas não vêm primeiro, né? E o Senhor está falando sobre justamente a questão da aparência, né? Do cuidado, de como se apresentar, né? Ah, pode ser de qualquer jeito? Não, não pode ser de qualquer jeito. Mas às vezes nos preocupamos tanto, né, com a parte exterior da fé, e isso não é apenas na questão da igreja, de como a igreja deve ser, nada disso, né? Às vezes também estamos falando da nossa vida, né? Então, às vezes, nós nos preocupamos tanto com a aparência que esquecemos de que o interior vem em primeiro lugar, né? Primeiro temos que arrumar o coração, né? Aquilo que é a motivação, a intenção, né? O porquê que nós fazemos as coisas, né? Então, isso é uma regra, né? Que se você seguir essa regra, você vai ter muito mais facilidade, né, de entender certas coisas na Bíblia, né, e de se aproveitar mais, né, das coisas mais profundas da Bíblia, que são as coisas mais simples. São as coisas mais simples. O profeta diz que nem o louco errará o caminho. Nem o louco errará o caminho. Ou seja, é muito simples, o evangelho é simples. É que os homens vão complicando, né, vão complicando, porque quando você complica, né, você fica parecendo que é um ser superior, né? Quando você tem uma linguagem rebuscada, né? Muita palavra técnica, principalmente na área de teologia, né? Tem muita palavra técnica, dá até arrepio, você pensa que é até um palavrão, né? Mas a pessoa, quando começa a ter um vocabulário muito de dicionário, né? Aí fica parecendo que ele é mais importante, que ele é mais sábio, né? Mas o homem mais sábio que pisou na terra, né? Ele, quando ele pregava, ele falava assim: por que vocês têm assim, tanta incredulidade, falta de fé? Olha os pássaros, né? Eles não semeiam, eles não ajuntam, não colhem, né? E o vosso pai não cuida deles? Olha só, né? O discurso de Jesus era um discurso que qualquer criança poderia entender. Então, teologia, quanto mais simples, melhor ela é. Teologia, sabe, a compreensão da palavra, a pregação da palavra, quanto mais simples for o vocabulário, quanto mais inteligível for o vocabulário, mais forte, mais poderoso ele é. Então, guarde bem isso, né? Guarde bem esse princípio. Está compreendendo? Vocês estão compreendendo? Estão me entendendo? Quanto mais simples é algo que está no texto, às vezes o texto vem acompanhado de alguma coisa assim meio complicada. Aí o que a gente deve fazer? Pendura aquilo lá no cérebro. Tem um prego lá no cérebro, você pendura lá, põe uma notinha, fala, um dia eu vou entender isso. Mas saiba que isso não é a coisa mais importante que tem ali naquele texto. Tem coisas ali muito mais relevantes, muito mais importantes, que são as coisas mais simples de entender na palavra de Deus. Ok? Eu gostaria muito que vocês participassem, estivessem sempre presentes. Eu sou um professor que eu não faço pegadinhas, né? Então, assim, às vezes o aluno tem medo de participar, né, da aula, porque o professor às vezes faz pergunta para o aluno, para às vezes até humilhar o aluno, né? Não, não é comigo. Eu, quando faço pergunta bem objetiva, sabe? E faço pergunta só para edificar mesmo. E essa é a ideia, né? Para que você também participe e para que você também possa contribuir, porque eu tenho certeza que cada um de vocês aí tem algo para contribuir nessa aula, tá ok? Então vamos seguindo. Hoje eu quero falar de um princípio, né? Chama-se princípio de anteposição. Esse é um assunto que
dificilmente você vai encontrar em livros e tudo. Eu criei esse assunto, né? Eu criei a partir de uma observação. Sabe, a Bíblia é assim, você para extrair coisas da Bíblia, primeiro tem que ter atenção, segundo, olhar para aquilo que é mais simples, né, e corriqueiro, né? Uma outra coisa, né, é que você tem que procurar ver aquilo que é recorrente na Bíblia, aquilo que está sempre aparecendo, né, sempre surgindo. Se você prestar atenção naquilo que aparece sempre, né, você vai ver que ali tem algo relevante, ali tem algo importante. Então, o princípio de anteposição é o princípio da preeminência. É o princípio da posição de destaque, né? Uma palavra que vem do latim, né? Antepore, e que significa justamente isso. Aquele que tem a proeminência, aquele que tem é mais do que a primícia, né? É aquele que tem o primeiro lugar, sabe? Aquele que tem o lugar de destaque. Então, existe um princípio na palavra que vem desde o início, né? Nós não vamos falar de todos, nós vamos falar de forma panorâmica, né? Nesse primeiro semestre, nós vamos falar muito sobre o Antigo Testamento, mas eu vou usar bastante a tipologia bíblica para falar do Antigo Testamento. E isso vai ser muito bom, porque são duas disciplinas em conjunto e uma potencializa a outra. Mas veja bem, a anteposição ela está presente na Bíblia inteira, do início ao fim, e é algo assim muito poderoso. Lá em Isaías 28:13, né, tem um verso que eu gosto muito, diz assim: assim a palavra do Senhor lhe será como a fala de crianças, palavras e frases repetidas, uma palavra depois mais outra, um pouco aqui, um pouco ali. Olha só, o que está dizendo? Né? Que às vezes você tem um pouco aqui, um pouco ali. É que existem o que os teólogos chamam de aparente contradição. O que é uma aparente contradição? Né? São passagens que parecem contraditórias. Vou dar um exemplo aqui, né, para vocês. O apóstolo Paulo fala assim: olha, pela graça sois salvos, né, mediante a fé. E não é pelas obras, ele fala, para que ninguém se glorie. Então, nós somos salvos pela fé. Isso está muito claro, né? Faz parte, inclusive, da nossa raiz, do nosso alicerce, né? Mas depois, Tiago fala assim: a fé sem obras é morta. Então, eu sei que vocês já entendem, né, o porquê que tem essas duas passagens, mas é porque eu estou dando um exemplo, né? Diz que Isaías fala, né? Um pouco aqui, um pouco ali, né? Na verdade, eles estão falando de coisas diferentes, né? Paulo está falando de fé salvadora, né? E o apóstolo Tiago está dizendo que a fé salvadora é aquela que opera obras. Então, se você se diz cristão, mas a sua fé não tem obras, não tem realizações, você não tem um trabalho em prol da igreja, da comunidade, você não é um servo, então ele está dizendo que a sua fé não é a fé viva, é uma fé morta. Ou seja, é como se você estivesse se enganando. Né? Então, é isso que Isaías está dizendo. Sabe? Às vezes a gente tropeça num texto e fala: puxa, esse texto aqui parece que está errado. Né? E porque tem um outro texto ali que está dizendo o contrário. Mas, na verdade, às vezes o texto está falando sobre uma coisa, outro está falando sobre outra. Né? Deixa eu ver aqui, tem alguém querendo participar aqui. A anteposição é justamente essa proeminência. Né? Veja bem, quem nasceu primeiro, Caim ou Abel? Quem nasceu primeiro? Caim ou Abel? Quem nasceu primeiro foi Caim.
mas Deus recebeu a oferta de Abel. Então, Caim foi o primeiro, né? Mas a oferta, a bênção recaiu sobre Abel. E depois Caim matou Abel. Então, aquele que se torna o primeiro, né, o abençoado, na verdade, é Sete. Sete é como se fosse o segundo primogênito, né? Porque Caim foi amaldiçoado, né? Dos filhos de Abraão, veja bem, Abraão teve 2 filhos. Um chamava Ismael e outro chamava Isaac. Quem nasceu primeiro? Ismael. Mas a bênção, né? A bênção, ela recaiu sobre a vida de Isaac. Olha só, Ismael nasce primeiro, mas a bênção recai sobre Isaac. É interessante, né? Porque depois de 12 anos, né? 13 anos, na verdade, que Abraão estava afastado da presença de Deus, a partir do momento que ele entrou na egípcia, Agar, né? E que ali foi gerado Ismael, ele ficou 13 anos sem ouvir a voz do Senhor. E quando o Senhor aparece para ele, ele fala, não precisa cumprir a promessa, basta abençoar Ismael. Né? Mas o Senhor falou, não, a bênção é sobre o filho da promessa, né? Que era o segundo. Então, primeiro vem Ismael, mas a bênção recai sobre o segundo. Dos filhos de Isaac, né? Quem nasceu primeiro, Esaú ou Jacó? Quem nasceu primeiro? Esaú, não foi? Mas a bênção recaiu sobre Jacó. Dos primogênitos de Jacó, ele teve 2, né? Um de Lia, que foi Rúben, e outro de Raquel, que foi José. A bênção recaiu sobre o segundo primogênito, que foi José. Dos filhos de José, ele teve Manassés e Efraim. Manassés nasceu primeiro. Na hora de dar a bênção, Jacó troca as mãos, ele inverte as mãos. E José ainda avisa ele, fala, pai, sua mão está trocada. Ele falou, não, mas tem que ser assim, porque o menor o maior vai servir o menor. Então, Manassés era o primogênito, mas a bênção recai sobre o segundo, né? Que é Efraim. Olha só, esse casal que vocês estão vendo aí, é bonito, né? Esse casal, aí é minha esposa e eu. Nós estamos lá no Monte Sinai, foi um dia de muita emoção. Já tem tempo isso aí. Viu? Na anteposição em Êxodo, né? Tem toda a Bíblia, né? Eu não peguei nem todos os livros, não. É só mesmo para a gente ter uma ideia panorâmica. Né? Nós temos o primeiro cordeiro pascual lá no Egito. Né? O segundo é Israel. O segundo cordeiro, nós sabemos, é Jesus. Ele é o cordeiro pascal. Então, nós temos o primeiro passou, ficou no Egito. Inclusive, a palavra Páscoa significa passagem, né? Mas o segundo é em Israel. O primeiro tabernáculo era temporário, o segundo é eterno, o segundo é para sempre. Quando Zorobabel estava edificando o templo, né, Ageu falou com ele, olha, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Mas ele não estava sabendo, né, mas ele estava profetizando, né, sobre o outro tipo de templo, né, não aquele, mas o de pedras vivas, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Em Levítico, né, nós temos o sacrifício de animais terrenos, mas esse passou. O que permanece é o sacrifício do Cordeiro Celestial. Em Josué, nós temos a salvação, né, e a entrada na Canaã terrena. A palavra Josué significa, o nome Josué significa Yeshua, ou Javé é a salvação. É a mesma coisa de Jesus, né? Então, Josué, ou Yeshua, ou Jesus, né? Então, primeiro ele nos fez entrar na Canaã terrena, mas o segundo nos fez entrar na Canaã espiritual, que nós já estamos desfrutando dela, né? Que é Colossenses capítulo 2:6 fala andai nele. Então, veja só que interessante. Né? O primeiro Josué leva o povo a entrar na Canaã terrena, mas o segundo leva para entrar na Canaã espiritual. No livro de Samuel, né, nós temos o início da monarquia. O primeiro rei era segundo o coração dos homens, era segundo o coração terreno.
Ou seja, ele era do modelo da terra. Os homens disseram, não, nós queremos um rei igual o rei dos outros povos. Samuel falou, vocês vão sofrer. Não, mas nós queremos assim. Então Deus falou assim, o que eles querem é Saul. Saul vai ser direitinho para eles. Então, o primeiro rei de Israel foi Saul. Mas o que permanece, lembra quando Jesus veio, até os demônios diziam, filho de Davi. Quando a árvore genealógica de Jesus foi escrita por Mateus, ele chama Jesus de filho de Davi. Ele começa assim, filho de Abraão, filho de Davi. Então, o primeiro rei é Saul, esse passou. Esse é segundo o coração dos homens. E o segundo é Davi, que é segundo o coração de Deus. Presta atenção, sempre é o segundo, né? Sempre é o segundo. Os primogênitos de Davi. O primeiro com Ainoã foi Amnon, que foi morto por Absalão. Amnon era o primogênito. Quando ele foi morto por Absalão, curiosamente, o outro primogênito era Absalão. Mas Absalão, ele foi morto, né? Você sabe que ele morreu, ele ficou pendurado entre o céu e a terra. Mas depois ele teve um primogênito com Batseba, que foi Natã. Mas Natã morreu logo, né? Então ele teve o segundo, que foi Salomão. O segundo primogênito dele com Batseba foi aquele que foi abençoado, né? E foi aquele que herdou o trono. Em Reis nós temos o templo. O primeiro é de pedras mortas, mas o segundo é de pedras vivas. A glória deste segundo, né, é maior do que a glória do primeiro. É uma glória eterna, né? É um templo espiritual. Pedras vivas somos nós, né? Pedro fala isso. O Shabá, né? O primeiro Shabá era temporal, era de calendário, né? Era um dia da semana, né? O segundo Shabá é atemporal. Então, a palavra sábado ou Shabá significa descanso. Vinde a mim, todos que estáis cansados, e encontrareis descanso. De sábado. Então, o nosso sábado agora é eterno. Nós, em Cristo, descansamos segunda, terça, quarta, quinta, nós descansamos todo dia. Porque o nosso descanso é espiritual, é o descanso do coração, é o descanso da alma, e é o descanso eterno, né? Quando você busca a explicação para o cativeiro babilônico durar 70 anos, né, você vai entender a questão do sábado, né? O sábado, ele é muito protegido por Deus, ele é guardado por Deus, porque ele é uma figura de Cristo, né? Tanto em Êxodo 23 quanto em Levítico 26, fala justamente sobre a guarda do sábado da terra. Você sabe que no 7º ano ele tinha que dar o descanso da terra, né? Não podia plantar nada, não podia fazer nada com a terra, né? E eles precisavam guardar isso ao longo dos anos, né? E em Levítico 26, o Senhor vai falar que, olha, se vocês não guardarem, né, vocês serão punidos, serão levados para outro lugar, cativeiro, em cativeiro, para que a terra cumpra seu descanso, né? Então, o motivo do cativeiro babilônico durar 70 anos é porque eles deviam 70 anos, né? 70 anos da terra. Olha o que Jeremias fala, né? Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Assim diz o Senhor, logo se cumprirem para a Babilônia 70 anos. Então, Jeremias, se você ler o livro de Jeremias, né, ele vai ser incompreendido, né? Porque ele estava aconselhando o povo a se entregar. Olha, nós temos que nos entregar à Babilônia, né, a Nabucodonosor, não adianta guerrear. Então, eles castigaram Jeremias, bateram em Jeremias, né, jogaram Jeremias na cisterna seca, né, porque eles não aceitavam isso, né? Mas Jeremias falou, nós temos que dar o descanso da terra. Enquanto a terra não descansar 70 anos, nós não vamos ter paz, né? Então, em 2 Crônicas 36, diz assim, a terra desfrutou seus descansos sabáticos.
descansou durante todo o tempo de sua desolação, que era o tempo do cativeiro, até que os 70 anos se completaram em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Então, segunda Crônica 36, 21, lá no finalzinho, né, do livro, né, você tem o esclarecimento por que Deus levou aquele povo para a Babilônia, por que permitiu que ele fosse para cativeiro, né? Porque Deus estava guardando uma figura de Cristo, o sábio da terra. Deus sempre teve muita preocupação, né, com os tipos, as figuras, né, que apontavam para Cristo, porque quando Cristo viesse, ficaria mais claro, mais fácil para as pessoas, né, entender, olha, esse realmente é o Messias. Né? O caso de Moisés, né? Por que Moisés não pôde entrar na Terra Prometida? Porque ele manchou uma figura, né, um tipo de Cristo. Lembra que Paulo falou assim, olha, Paulo fala aos Coríntios, né, que havia uma pedra que o seguia, e a pedra era Cristo, né? Era essa pedra, essa rocha de onde saía a água, né? Há uma lenda, né, entre os judeus, que aquela pedra daquela rocha de onde saiu água, né, que ela acompanhou, onde eles iam, eles faziam a jornada, né, eles fizeram 42 jornadas, né, até entrar em Canaã. Mas todas as vezes que ele fazia uma jornada, né, que eles paravam, eles olhavam e a pedra estava ali, a pedra está aqui de novo. Essa pedra é Cristo, né? Paulo fala, essa pedra é Cristo. Né? Então, uma vez, o Senhor falou com Moisés, que Moisés falou, o povo está com sede, Moisés falou, está vendo aquela pedra, aquela rocha? Fala com ela, né, que ela vai dar água. Né? E aí ele foi, não, falou, fere a rocha, perdão, falou, fere a rocha. Né? Aí ele foi lá e feriu a rocha. Né? E aí saiu água, né? Água fresquinha, água mineral, né? Saiu da rocha. Né? Aí quando foi de outra vez, né? O povo, Moisés, queremos água, e Moisés ficou nervoso, né? Ficar nervoso é um perigo, né? E aí Moisés falou com Deus, o povo está aí me apertando. Aí Deus falou com Moisés a segunda vez, falou assim, ó, fala com a rocha. E aí Moisés estava muito nervoso, em vez de falar com a rocha, ele feriu a rocha. Então Deus falou, porque por causa daquilo, ele não entraria na terra prometida. Parece uma coisa dura, né? Porque, imagina, né? Moisés ficou 40 anos, né? Cuidando daquele povo do Senhor, cuidando das coisas do Senhor, né? Enfrentou o faraó, né? E agora, só por um pequeno erro, ele não ia entrar na terra prometida, né? Mas, na verdade, né? Deus estava cuidando de uma figura de Cristo, né? Porque a própria palavra diz que Cristo não pode ser ferido duas vezes. Né? Ele morreu uma só vez pelo pecado de todos. Então, Cristo foi ferido uma só vez. Então, esse cuidado de Deus, né, com os tipos, com as figuras. Né? Então, vamos lá. Né? Por que tem esse princípio, né, da anteposição? É por causa dos dois homens, né? O último e o primeiro. O primeiro é o Adão, né? Adão é um tipo, né? Romanos 5,14, né? Fala que Adão... Opa, perdão. Agora não está... Perdão aqui. Romanos 5,14, né? Diz que Adão era uma figura daquele que havia de vir. Está escrito lá. Ele era um tipo, né, de Cristo. E Cristo é o antítipo, né? Cristo é o Adão que veio do céu. Né? Então, o primeiro Adão era uma alma vivente, né? Mas o segundo Adão é um espírito vivificante. Essa é a diferença. Então, esse princípio da anteposição, né, é por causa de Cristo. Quando você percebe que isso vai percorrer toda a palavra, né, inclusive na nossa vida. Né? O primeiro Solon foi rejeitado, mas eu nasci de novo. O segundo foi recebido pelo Senhor. Assim foi com você. O primeiro você foi rejeitado, mas você nasceu de novo. Você é uma nova criatura, né? Você é uma nova mulher, um novo homem. Né? Então, esta segunda pessoa, né? Esta é recepcionada. É por isso que a Bíblia fala assim, esquecendo das coisas que para trás ficam. Né? Então, essa coisa do primeiro e o segundo, né?
isso tudo tem a ver com Cristo. Isso vai estar presente em toda a palavra de Deus, sabe? A todo momento você vai ver essas coisas. É, essas coisas estão presentes para nos chamar a atenção sobre Cristo Jesus, ok? Eu vou dar um tempo aqui que eu vou mudar a lâmina, mas se você quiser, pode agora falar alguma coisa. Deixa eu parar aqui um pouco a gravação, só para dar uma parada.